Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos o universo do marketing digital, usando como guia uns trechos bem interessantes do livro A Bíblia do Marketing Digital, do Cláudio Torres. Isso aí. A ideia é a gente extrair, sabe, os aprendizados mais importantes sobre como a internet, pelo menos na visão da fonte, transformou o marketing e que estratégias são cruciais hoje em dia. É uma transformação e tanto que o livro descreve, né? Nossa, sim. Ele fala da internet saindo daquele lugar que era só para buscar informação. Lembra daquele comercial antigo da bicicleta que o filho imprimia o manual que faltava? Lembro, claro, um clássico. Então, saindo daquilo para se tornar um ecossistema complexo de interações. O autor diz que deixou de ser um depósito para virar uma rede de pessoas. Bem isso. E essa rede de pessoas é o ponto-chave, né? Porque ela trouxe uma mudança sísmica. O poder foi parar na mão do consumidor. Totalmente. O livro captura bem, logo no início, aquela sensação meio de vertigem que muita gente sentiu na época, sabe? Uma avalanche de coisa nova. Sim, muitos termos, plataformas. Exato. Termo novo surgindo toda hora, Google comprando YouTube por uma fortuna, blogueiro com milhões de leitores, Wikipedia aparecendo, Twitter começando, e aquele monte de sigla, né? SEO, SEM, marketing viral. Dava pra ficar bem confuso mesmo. Com certeza. Por isso que a fonte bate na tecla. Não adianta só dominar a ferramenta. O fundamental é entender o comportamento desse consumidor nesse ambiente novo. Certo. Então, o ponto de partida é esse. Quem é esse consumidor conectado? O livro até usa uma metáfora que eu achei ótima, a do sorvete social. Ah, essa é muito boa. Explica bem a mudança. Que antes a gente só tomava o sorvete da marca X, né? E a fonte diz que com a internet, de repente, todo mundo podia fazer seu próprio sorvete, compartilhar receita, avaliar o do outro. Isso muda tudo, né? O consumidor sai daquela posição passiva. Exatamente, ele não é só mais receptor. Ele vira produtor, curador de conteúdo, crítico, ele compartilha, ele recomenda, ou não recomenda, né? E ele escolhe de onde consumir as coisas, né? Totalmente. Ele decide se vai ler a notícia num portal grande, num blog que ele confia, ou se vai, sei lá, trocar ideia com os amigos no Orkut, que na época do livro, que no Brasil era gigante. Verdade, o Orkut dominava. E a fonte já mostrava, com dados lá de 2008 do comitê gestor, que essa coisa de, só classe alta tá na internet, já estava caindo por terra, a barreira do custo diminuindo. Mas o principal era entender como ele agia online, é isso? É o ponto crucial. Entender o comportamento. As regras ali são mais fluidas, sabe? São informais. Quem define são os próprios usuários, a própria comunidade. E aí, como as empresas deveriam, segundo a fonte, lidar com isso? Qual a postura recomendada? Olha, a palavra-chave é respeito. Respeito pela experiência do usuário, acima de tudo. Sabe aqueles botões de voltar, fechar, o antivírus? São ferramentas de controle do usuário. Para ele se proteger, né? Exato. Então, qualquer coisa que atrapalhe isso, tipo pop-up que não fecha, site que demora uma vida para carregar, coisa que instala sem pedir permissão, isso é visto como uma invasão, uma quebra de confiança. Faz todo sentido. E a honestidade também, né? Fundamental. Cumprir o que promete. A fonte cita exemplos de prazo de entrega não cumprido, especialmente em fim de ano. Isso pega muito mal. E ser transparente sobre usar os dados da pessoa. O boca a boca negativo online, nossa, é devastador. Tem um alcance absurdo. E tem a questão da conversa também, né? Não é só falar. Isso. A internet é via de mão dupla. Todo mundo quer ser ouvido. As empresas precisam aprender a ouvir. E por último, mas não menos importante, simplicidade. Aquela estratégia KISS, né? Keep it simple, stupid. Manter as coisas simples, fáceis de usar. Exatamente. A navegação tem que ser intuitiva. Mesmo que o design seja lindo, se for complicado, o usuário desiste. Entendi. Clareza e respeito, basicamente. E só pra gente visualizar melhor, a fonte dá um panorama dos ambientes online da época, né? Onde tudo isso acontecia. Sim, sim. Ele mapeia bem. As ferramentas de busca, claro, Google dominando, mas tinha Yahoo também. Os grandes portais tipo UOL, Terra, Globo.com. O e-commerce crescendo com Amazon, Mercado Livre, Americanas.com.
aqueles hot sites de campanha. E as redes sociais e blogs? Isso, MySpace, o Orkut bombando aqui, Facebook começando a aparecer, Twitter engatinhando, as plataformas de blog como o Blogger, o WordPress, e as ferramentas de comunicação direta, né? E-mail, o finado MSN, Skype. Até mundos virtuais, Second Life, Club Penguin. Pois é, um cenário já bem diverso naquela época. Bastante coisa para navegar. Muita coisa. E aí, para conseguir navegar nesse mar todo, a fonte argumenta que, primeiro, você precisa entender uns conceitos básicos. Ele usa até uma analogia legal do rei que só conhece o reino se mergulhar no rio. Não adianta ficar só olhando da margem. Exato. Tem que entender como a internet funciona por dentro para poder aplicar o marketing ali de forma eficaz. E quais seriam esses conceitos, assim, essenciais que a fonte destaca para quem quer mergulhar? Bom, ele cobre desde a infraestrutura mais técnica, sabe? O que é um servidor, como funciona a hospedagem de site, o que é URL, DNS, essas coisas. A base da coisa. Isso. E aí vai para o funcionamento das buscas, como o Google usa os tais robôs ou spiders para rastrear e indexar as páginas, a importância das palavras-chave, definir termos de site mesmo, página, HTML, CSS, Flash, que era muito usado na época, links, banners, Aqueles banners que ficavam girando. esses mesmos, rotativos, clicáveis. E aí entra nas métricas que são cruciais para o marketing. Qual a diferença entre um clique no anúncio e só uma visualização? Como se mede a audiência de um site, visitantes únicos versus o total de visitas. Ah, entendi. É o beabá para poder medir os resultados depois, né? Perfeito. Sem essa base, fica difícil entender e aplicar as estratégias que o livro detalha a seguir. É a fundação. Entendido. E qual é a primeira grande estratégia que a fonte aborda, depois dessa base? A primeira é o marketing de conteúdo. A fonte já trazia aquela frase famosa do Bill Gates, né? O conteúdo é onde boa parte do dinheiro de verdade será ganho na internet. O conteúdo é rei. Exato. E a ideia é uma mudança radical de foco. Em vez da empresa ficar só falando dela mesma, tipo aqueles catálogos online antigos, Aham. ela passa a criar valor com informação útil, relevante. Isso. E muitas vezes esse conteúdo nem é só da empresa, vem dos próprios usuários. Em blogs aí cita Blogger, WordPress ou em vídeos, com o YouTube começando a explodir. O exemplo que o livro da empresa de táxi é muito bom para ilustrar isso, né? É perfeito. Mostra bem a lógica. Em vez de fazer um anúncio direto, peça nosso táxi, a empresa cria, sei lá, um blog dando dicas de restaurantes na cidade. Ah, que legal! Aí o público que interessa para ela, por exemplo, casais procurando onde jantar, encontra esse conteúdo na hora que está pesquisando sobre restaurante. A informação é útil para ele naquele momento. E o táxi entra como? Uma vez que a pessoa está lá no site, lendo a dica do restaurante, a sugestão de ir de táxi para não se preocupar com bebida e direção, ou com o estacionamento, aparece como uma solução conveniente para a necessidade dela. Entendi. O marketing atrai em vez de interromper, resolve um problema ligado ao que a pessoa busca. Exatamente essa a ideia. Resolver um problema ou atender um interesse adjacente do seu público para criar uma conexão, para gerar valor antes de pedir qualquer coisa em troca. Mas não deve ser fácil, assim, criar conteúdo relevante do nada, né? A fonte dá alguma dica de como fazer isso na prática? Dá sim. O livro sugere um processo mais estruturado. Primeiro, definir muito bem quem é seu público-alvo. Ser específico. Muito específico. Não só idade e classe social, mas interesses, comportamento. O exemplo do livro é casais de 25 a 55 anos, classes AB, que frequentam restaurantes. Bem nichado. Ok, e depois? Depois, definir o objetivo. O que você quer que esse público faça depois de consumir seu conteúdo? Quer que ele peça o táxi? Que ele se cadastre? Que ele lembre da marca? Tem que estar claro. Certo. Público objetivo. Aí, entender como esse público busca informação. O que ele digita no Google, quais sites ele frequenta. Depois, definir e produzir o conteúdo em si. E não só o que dizer, mas como dizer. É uma dica rápida, é um guia completo, são relatos de outros clientes. O formato importa, imagino. Exato. É aí que entram as táticas que a gente falou antes. O marketing de busca, SEM, e a otimização para mecanismos de busca, SEO.
Não adianta ter o melhor conteúdo do mundo se ninguém acha, né? Verdade. Conteúdo é rei, mas precisa de um reino visível e acessível. E falando em ser encontrado e compartilhado, isso leva a gente direto para as mídias sociais, né? Com certeza. O caso que a fonte conta do cadeado Kryptonite mostra o outro lado disso. O poder do consumidor de espalhar informação boa ou ruim muito rápido. Nossa, esse caso é emblemático. A história do cadeado que dava para abrir com uma caneta Bic. Isso viralizou em fóruns e em blogs antes mesmo da empresa se dar conta do que estava acontecendo. Um pesadelo para a marca, imagino. Total. É o exemplo clássico da perda de controle da narrativa que as empresas sofreram. A fonte até usa uma frase ótima para resumir o espírito da coisa. Na rua ninguém mais te cumprimenta. Aqui na internet todo mundo se conhece. Boa. Captura bem essa coisa mais relacional, né? Exatamente. A essência é o relacionamento. E o livro faz diferença entre mídias sociais e redes sociais? Às vezes a gente usa como sinônimo. Faz, e é uma distinção útil. Mídias sociais é o termo mais amplo, tipo um guarda-chuva. Inclui plataforma de conteúdo como YouTube, Flickr, de colaboração com o Wikipedia, de guardar links como o Delicious, agregador de notícia tipo Digg, os blogs e também as redes de relacionamento. E as redes sociais serviam o quê, então? Seria um tipo específico de mídia social focado na conexão e interação entre pessoas. Aí entram Orkut, Facebook, MySpace, LinkedIn. A fonte até descreve um pouquinho cada uma na época. Orkut forte aqui, com as comunidades, Facebook começando, vindo das universidades, YouTube com o poder do vídeo, Twitter com aquela coisa do microblogging, o que está acontecendo, e o LinkedIn já com foco profissional. Entendi a diferença. E qual a mensagem principal do livro sobre como as empresas deveriam atuar nessas mídias? O que fazer ali? A palavra que resume tudo é relacionamento. O foco tem que mudar de ficar só empurrando propaganda para ouvir, para engajar, para entender o que as pessoas precisam, para assumir a responsabilidade pela interação com o cliente. É quase um saque, só que mais amplo e proativo. Exato, exatamente. É um saque 2.0, digamos assim. Muito mais distribuído porque a conversa está acontecendo em todo lugar. Isso significa monitorar o que falam da sua marca, tentar conhecer seu cliente pelo que ele mesmo posta, entender as dores dele acompanhando discussões em grupos, comunidades. Ouvir de verdade. Ouvir atentamente e oferecer algo em troca. Talvez um conteúdo exclusivo, um tratamento diferenciado para quem interage. Fortalecer esse laço. Faz sentido. E quando uma ideia, um vídeo, alguma coisa pega fogo e se espalha por essas redes todas, a gente entra no tal do marketing viral, certo? O livro cita o vídeo Numa Numa. Ah, o Numa Numa! Um clássico do viral espontâneo. O cara dançando na webcam. Sim, algo que explodiu do nada por puro boca a boca digital. Exato. E o poder disso é gigante. A fonte até cita uma pesquisa da Nielsen da época que dizia que 90% das pessoas confiavam mais na recomendação de um conhecido do que em propaganda. Nossa, 90% é muita coisa. Muita. Mas o marketing viral não precisa ser só espontâneo. Ele também pode ser planejado. O livro dá o exemplo do Uniclock. Ah, sim, o relógio musical do Uniqlo. Isso. Era um widget, um programinha que você podia colocar no seu blog. Ele era bonito, era útil, mostrava a hora com uma música e dança. As pessoas queriam usar. E ao usar, espalhavam a marca da Uniqlo, que era uma loja de roupas japonesa, de forma super orgânica. Inteligente. E como a fonte estrutura uma ação viral planejada? Tem uma receita? Basicamente 4. 1. A peça viral. É o conteúdo em si. O que vai ser espalhado? Pode ser um vídeo, um jogo, esse widget do relógio, uma música. 2. A rede de distribuição. Onde você vai soltar essa peça e como espera que ela se espalhe. YouTube, blogs, redes sociais. 3. Os usuários alfa. São os primeiros a adotar, os influenciadores que ajudam a dar aquele empurrão inicial. 4. E os complementos. O que você faz depois que o viral pegou? Ações para capitalizar aquela atenção toda. O livro cita o caso do chocolate Twix, que fez ações adicionais depois do viral. E tem regras para fazer um viral funcionar? A fonte resume as 6 regras clássicas do Ralph Wilson. Tem que ser de graça,
tem que ser fácil de passar adiante, precisa aguentar o tranco se muita gente acessar, ser escalável, tem que explorar motivações humanas, emoção é chave aqui, usar as redes que já existem e se aproveitar de recursos dos outros, se possível. E pelos exemplos do livro, parece que a chave é mesmo a emoção, a surpresa. Não parecer propaganda, né? Tipo aquele banner concert da Exlon ou a campanha House da ONG. Exatamente. O viral que funciona geralmente toca em alguma emoção forte. Humor, raiva, empatia, surpresa, choque. E quase nunca é um compre aqui direto. Ele tem que ter um valor para quem compartilha, tem que ser interessante por si só. Entendi. E para saber se tudo isso, conteúdo, mídia social, viral, tá dando resultado, a fonte volta a falar da importância de Medir, monitorar. isso. Porque a grande vantagem do digital é essa, quase tudo é mensurável. Você consegue rastrear os resultados com detalhe que era impossível antes. E o que exatamente a fonte destaca que dá para monitorar? Olha, praticamente tudo sobre quem visita seu site. De onde a pessoa veio, qual o site indicou, qual busca ela fez no Google, a localização geográfica dela, dados técnicos, qual navegador ela usa, qual sistema operacional e, principalmente, o que ela fez dentro do seu site. Que páginas visitou, quanto tempo ficou, se clicou em algum botão, se comprou algo. E a ferramenta principal para isso que o livro cita é o Google Analytics. Exatamente. Na época já era a ferramenta dominante para isso. Mas só ter um monte de dado não adianta, né? Tem que saber o que fazer com ele. Esse é o ponto. O mais importante, segundo a fonte, é definir antes de começar qual é o seu objetivo. O que significa sucesso para sua ação? É fechar uma venda? É conseguir um cadastro? É fazer alguém baixar um e-book? Isso é o que se chama de conversão. Sem objetivo claro, não dá para medir se valeu a pena. Não dá para calcular o ROI, o retorno sobre o investimento. Outro ponto que a fonte alerta. Tem que implementar o monitoramento antes de lançar a campanha. Aquele widget viral do Niclock, ele já tinha que ter o código de rastreamento dentro dele desde o começo, senão não dava para saber quantas pessoas usaram. Ah, claro, tem que preparar antes. E, no fim das contas, o mais importante não é ficar gerando relatório bonitinho, é analisar aqueles dados, tirar insights dali para ver o que está funcionando, o que não está, e otimizar as próximas ações. Entendido. Análise é a chave. E já que a gente falou tanto de Google Analytics, o livro dedica um espaço considerável para o Google mesmo, né? Dada a força dele, principalmente aqui no Brasil. A fonte falava em mais de 80% das buscas na época. Sim, o Google já era um gigante incontornável. A fonte reconhece isso, mapeia todo aquele ecossistema Google, busca, imagens, notícias, o Docs começando, Maps, Gmail, YouTube, que já era do Google, Blogger, Picasa, Talk, Reader, Earth, a Toolbar, o Chrome começando a surgir. Era muita coisa já. Muita coisa, mas o livro faz uma ressalva importante. Apesar do Google ser essencial, o planejamento de marketing digital não pode depender só dele. Tem que ter uma visão mais ampla. Certo. E quais são os conceitos do Google que a fonte explica como sendo chave para o pessoal de marketing entender? Primeiro, a diferença básica entre a busca orgânica, que são os resultados que aparecem de graça, baseados na relevância do seu site, e aí entra o SEO para otimizar isso, e os links patrocinados, que são os anúncios pagos. O Google AdWords, né? Que hoje é Google Ads. Exato. O livro explica como funciona o sistema de leilão do AdWords, o pagamento por clique, CPC. Detalha a estrutura, como organizar em campanhas, grupos de anúncios, como escrever os anúncios de texto, a importância de escolher bem as palavras-chave e usar as negativas para não gastar dinheiro à toa. E fala da rede de conteúdo também. Aqueles anúncios em outros sites. Sim, a rede de conteúdo, que usa o AdSense para mostrar anúncios em sites parceiros. E explica métricas cruciais do AdWords, como o próprio custo por clique, CPC, e a taxa de cliques, CTR. E tem o tal do índice de qualidade, que parece super importante para quem anuncia no Google. Importantíssimo. O livro explica que o índice de qualidade é uma nota que o Google dá para a combinação da sua palavra-chave, o texto do seu anúncio e a página para onde você manda o usuário. Quanto maior a qualidade, melhor sua posição no leilão e geralmente menor o seu custo por clique. Entendi. Relevância é a chave. Totalmente. A fonte também volta a falar do Google Analytics, agora na ótica de monitorar o resultado das campanhas pagas,
Menciona o Google Webmasters Tools, que hoje é o Search Console, para ajudar o Google a entender e indexar melhor seu site, e fala do Google Maps para empresas aparecerem em buscas locais. Até o eGoogle, aquela página inicial personalizável, era visto como um espaço para publicidade, com os widgets. Interessante. Bom, chegando mais para o final do livro, ele arrisca prever o futuro da internet, o que viria depois. Ele é bem cauteloso quanto a isso. Usa até uma citação do Lenin, "Ninguém faz ideia de quem vem lá", para mostrar como é difícil prever. O foco do livro não é tentar adivinhar qual vai ser a próxima rede social bombástica, mas sim olhar para as tendências que já estavam acontecendo naquele momento. E dá algum exemplo? Dá o exemplo da campanha do Barack Obama para presidente em 2008. Ele não inventou nenhuma tecnologia revolucionária, mas ele soube usar de forma muito eficaz e integrada as ferramentas que já existiam. SMS, criou uma rede social própria, mybaracobama.com, usou vídeo, e-mail, tudo no momento certo. Usar bem o que já existe, então. E quais tendências a fonte apontava como importantes para ficar de olho naquela época? Algumas foram bem certeiras. Primeiro, o que ele chamava de Web 3.0 ou Cloud Computing. A ideia da internet como uma plataforma mesmo, com os aplicativos rodando na nuvem, tipo Google Docs, e o conteúdo indo muito além do texto. Vídeo, áudio, apresentações ganhando força em plataformas como YouTube, Flickr, SlideShare. Isso impactava direto o marketing de conteúdo. Sim, hoje isso é a nossa realidade. Que mais? Segundo, a TV digital e a convergência. A internet chegando na tela da TV, permitindo interatividade, acesso a conteúdo online na sala de estar. Isso abria novas possibilidades e desafios para a publicidade. Também vimos isso acontecer. E terceiro, a mobilidade. A ascensão dos smartphones, a chegada do 3G, a internet ficando disponível em qualquer lugar, no bolso. A fonte já alertava. Não pensem em mobile marketing como uma coisa separada. Tem que ser parte de uma estratégia integrada. O AdWords mesmo já estava começando a permitir anúncios só para celular. Antecipou bem essa, né? Hoje tudo é mobile first, praticamente. Totalmente. Mas talvez a tendência mais profunda que o livro apontava era a consolidação do novo consumidor. Aquele consumidor mais poderoso, conectado, que a gente falou lá no começo. Esse mesmo. Empoderado, informado, com a voz amplificada por ferramentas como Reclame Aqui, Twitter, que estava começando a bombar. Esse consumidor, segundo a fonte, não podia mais ser ignorado de jeito nenhum. Acabou aquela postura antiga da empresa, né? Aquela coisa do tipo, minha senhora, sua reclamação não faz diferença, nós somos líderes de mercado. Isso, segundo o livro, já era. Tinha se tornado insustentável. A necessidade de construir um relacionamento de verdade, baseado em ouvir, em dialogar, virou questão de sobrevivência para a marca. Então, se a gente fosse resumir os grandes pontos dessa nossa conversa, baseada na Bíblia do Marketing Digital, seria que a internet mudou o jogo, colocou o consumidor no centro. Exato. Consumidor no centro. Que o conteúdo útil, relevante, virou a moeda principal de troca. Que as conexões sociais são super poderosas, tanto para o bem quanto para o mal. Com certeza, o poder do boca a boca digital. Que o marketing viral é possível, mas não é mágica, exige estratégia. E que nada disso funciona sem medir, sem monitorar constantemente e se adaptar o tempo todo. Você resumiu perfeitamente. A grande linha que a fonte traça é essa mudança de paradigma. Sair de um marketing que só interrompe e empurra a mensagem para um marketing que busca relacionamento, que ouve, entende e engaja. As ferramentas digitais são um meio para isso, mas a estratégia, no fundo, é humana. É construir confiança e valor com esse consumidor que está conectado e tem voz. E para a gente fechar, fica uma provocação aqui, pensando nessa voz amplificada do consumidor e em casos como o da Kryptonite, que crenças sobre o controle da comunicação que talvez algumas empresas ainda achem que têm, a fonte sugere que precisa ser urgentemente reavaliada, diante da velocidade e do alcance que a opinião de uma única pessoa pode ter hoje em dia, né? Fica aí para a gente pensar.